A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso básico de Teologia para Ministério Infantil. Nós estamos no módulo Teologia Sistemática, estamos falando na apostila de número 4, As Últimas Coisas. Essa é a videoaula de número 2 desse módulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos. Nós já estudamos um pouquinho sobre os anjos, quem são, falamos um pouquinho sobre eles, e agora nós queremos falar sobre os últimos acontecimentos da história humana. Nós vamos falar, essa matéria, normalmente ela é chamada de escatologia. Escatos no grego quer dizer últimas, e logia é estudo, então escatologia estuda as últimas coisas que vão acontecer. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais da vinda de Jesus, falar um pouquinho sobre a grande tribulação, arrebatamento da igreja, sobre o milênio e sobre os novos céus e nova terra onde nós esperamos morar um dia. Então é muito importante você conhecer esse assunto. Nós vemos muitas heresias, muitos assuntos distorcidos sobre esse assunto, então é importante você conhecer. Nós vamos começar agora com os sinais da vinda de Jesus. A Bíblia Sagrada nos deixa bem claro que ninguém pode dizer quando Jesus vai voltar. A Bíblia diz que o dia e hora não é revelado a nós, então ninguém sabe qual vai ser o dia e a hora da vinda de Jesus. Pastor, fica um pouco confuso, eu não sei quando Jesus volta, o dia e a hora, como é que eu sei se ele está voltando ou não? A Bíblia nos diz que Jesus deixou os sinais, ele diz que quando esses sinais começarem a acontecer, é sinal que eu estou voltando. Então você, meu irmão, você, minha irmã, quando vai ensinar escatologia, a primeira coisa para nós falarmos da vinda de Jesus é conversarmos com as crianças, com os adolescentes acerca dos sinais da vinda de Jesus, que são aquilo que anuncia que Jesus está voltando. Esses sinais, eles são manifestos em três esferas principais. Então a Bíblia Sagrada nos deixa esses sinais em três esferas. Primeira esfera, a esfera política. Então, quando Jesus disse lá em Mateus 24, ouvireis de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, quer dizer, os sinais na esfera política. Então, na área política vai haver guerra, desentendimento, corrupção, briga por poder. Então, tudo isso que está acontecendo na área política que nós olhamos, o que é, pastor? Sinais da vinda de Jesus. Então, nós vamos ter sinais da vinda de Jesus na área política. Você vai ver também sinais da vinda de Jesus na esfera natural. O que é isso? Jesus disse, vai ter terremoto, vai ter peste, vai ter furacão, vai ter fome. Então, tudo isso na área natural. Então, nós vemos essas coisas acontecendo e a gente diz, é Jesus que está voltando. Então, são os fenômenos na área natural. E também nós temos na área religiosa. Então, Jesus fala, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos ia esfriar. Então, o esfriamento do amor dentro da igreja, com os membros do corpo de Cristo, a corrupção da liderança, a ambição pelo poder, pelo dinheiro, nós vemos tudo isso no meio religioso acontecendo, sinais da vinda de Jesus. E é muito importante, pastor, mas essas coisas sempre aconteceram. Jesus, quando ele fala dos sinais, ele diz que são princípio de dores, ou princípio de dores de parto. Isso quer dizer o quê? Que as coisas sempre aconteceram, mas no fim dos tempos vão se multiplicar de uma maneira extraordinária que vai causar espanto. Então a gente precisa entender. Então a primeira coisa, quando nós vamos falar de últimas coisas, sinais da vinda de Jesus. Pastor, para que servem esses sinais? Que Jesus está voltando. Então, quando esses sinais se intensificarem, aí Jesus vai voltar. Então, quando nós falamos da vinda de Jesus, existem duas coisas que nós vamos falar. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja é quando? Quando Jesus volta a buscar o seu povo. Em João 14, verso 3, ele diz, eu vou para a casa do Pai preparar um lugar, e quando esse lugar estiver preparado, eu volto buscar vocês. Isso o que é? O arrebatamento da igreja. Então, essas coisas é importante a gente entender. Então, o arrebatamento da igreja, como ele vai se dar? Antes do arrebatamento da igreja, nós cremos que haverá a grande tribulação. Pastor, o que é a grande tribulação? Um período de sofrimento na terra como nunca houve igual. Quando nós falamos da grande tribulação, existem três linhas doutrinárias falando sobre o arrebatamento e grande tribulação. Existe o pré-tribulacionismo, que somos nós. Nós cremos que a grande tribulação
acontecerá antes do arrebatamento da igreja. Alguns teólogos acreditam no midi-tribulacionismo, quer dizer, a grande tribulação vai acontecer e no meio dela acontece o arrebatamento. Existem alguns movimentos teológicos chamados pós-tribulacionista. Nós estamos num grupo de várias igrejas, vários irmãos, eu não sei qual é o que vocês creem. Nós aqui acreditamos no pré-tribulacionismo. Então há um período de sofrimento de 7 anos e no final desses 7 anos há o arrebatamento da igreja. O que vai ser o arrebatamento? Deus dá a ordem, Jesus vem com os anjos na nuvem, para nas nuvens e os anjos tocam as trombetas. Ao tocar as trombetas, aqui na terra, no período do arrebatamento, vai acontecer duas coisas. Primeiro, o arrebatamento daqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé em Jesus Cristo. Eles levantam da sepultura com o corpo transformado. E nós, pastor, que estivermos vivos, nós vamos desaparecer, nós vamos sumir desta terra e vamos ser tomados para estar com Jesus. Pastor, quanto tempo isso vai demorar para acontecer? A Bíblia diz num piscar de olho. Piscou o olho, tudo acontece. É algo extraordinário. Então esse é o arrebatamento da igreja, quando Jesus nos tira dessa terra e nos leva para o céu. E aí a gente vai ver o que vai acontecer lá no céu e o que vai estar acontecendo aqui na terra. Então o arrebatamento é bom saber duas coisas que vão acontecer: ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Os outros mortos que não são salvos ainda não ressuscitam neste momento, ok? E vai ser num piscar de olho. Chegando no céu, o que vai acontecer? Lá no céu vai ter dois eventos importantes. Primeiro, o tribunal de Cristo. Não confunda com o juízo final. O que é o tribunal de Cristo? Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você realizou pelo reino, Jesus vai te recompensar pelo trabalho prestado. Esse é o tribunal de Cristo. Então, se você fez com coração verdadeiro para Deus, realmente, Ele vai te recompensar com o galardão. E também vai ter as bodas do Cordeiro, que vai ser a Santa Ceia celebrada com Jesus lá no céu, com todos os salvos. Pastor, quanto tempo vai durar isso? 7 anos. Então, a boda do Cordeiro e também o tribunal de Cristo. Aqui na terra vai começar um período chamado Grande Tribulação, um período de muito sofrimento que vai durar 7 anos. Nesse período, o anticristo vai governar nesse mundo, então ele vai estar governando neste mundo e ele vai procurar dominar todas as pessoas nesse mundo. O diabo, a Bíblia diz que ele vai estar participando desse governo, então vai ter uma ação demoníaca muito grande no período da grande tribulação. A Bíblia diz que será um período de grande sofrimento, com desastres e catástrofes acontecendo. É o juízo de Deus sobre os homens ímpios. Então é um período de grande sofrimento que vai durar 7 anos. Após os 7 anos de grande tribulação, o que vai acontecer? A Bíblia diz que a besta, o falso profeta, vai tentar destruir Israel. Israel é aquela nação a qual Deus tem uma promessa para eles, e quando eles tentarem destruir Israel, Jesus vem com a sua igreja para defender Israel. Então, quando acontecer isso, Jesus vem, prende o diabo por 1000 anos e ele começa um reino aqui na terra de 1000 anos, chamado milênio. Então, após a grande tribulação, começa o reinado de 1000 anos de Cristo aqui na terra, chamado milênio. O que é o milênio? A prisão do diabo, de Satanás, por 1000 anos, a restauração de todas as coisas. Então, aquela paz, aquela prosperidade que tinha no Éden é restaurada, e também o milênio é o governo de Cristo aqui na terra, Jesus reinando sobre essa terra. Então, 1000 anos de paz e prosperidades aqui na terra. Depois de 1000 anos, a Bíblia diz que Deus vai soltar novamente Satanás. E Satanás vai enganar as nações para guerrear contra Deus. E isso é o final de tudo. Quando ele vai se levantar para guerrear contra Deus, Deus vai lançar o diabo e seus anjos no inferno e vai vir um período chamado juízo final, a qual vai ser instaurado um julgamento para os ímpios. Vai ter salvação no juízo final? Não. É para condenação dos homens ímpios. Após o juízo final, o que vai acontecer?
esse céu e essa terra será destruído, consumido pelo fogo. Os homens condenados no juízo final vão ser lançados no inferno para todo sempre. E os salvos, pastor, vão habitar na nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, preparado por Jesus Cristo, para os seus salvos. Então essas são as últimas coisas a qual vão acontecer neste mundo. É muito importante, às vezes, ensinar sobre isso, para que as crianças e adolescentes conheçam um pouco sobre esse assunto. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Sou o tio Rogério, esse é o curso básico de teologia para o Ministério Infantil. Se você quer fazer esse curso, entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 8012. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É muito bom estar com vocês. Amém.